Olá, pessoal! Hoje eu trago um tutorial de maquiagem de formatura para 2024, em dezembro, né? Lembrando que a gente já tá quase perto do final do ano, então vamos fazer uma maquiagem bem bonita. Comecei limpando a pele dela, depois eu apliquei o hidratante e depois uma bruma fixadora, tá? É uma selagem, desculpa, é uma selagem que eu apliquei na pele dela. Essa selagem, ela fixa bem. Eu vou começar pelos olhos, então eu comecei com a sobrancelha dela, preenchendo, mas sem marcar muito. Eu preencho com essa lapiseira de sobrancelha, eu gosto bastante, é uma lapiseira da Ruby Rose, ela é própria para sobrancelha, de um lado ela tem a cor e do lado ela tem o pentinho, mas eu preferi pentear com um pentinho descartável mesmo, que eu gosto bastante desses pentinhos, sempre penteando para cima. Depois com um corretivo bem mais claro, vamos preencher todo o côncavo dela. Vou preenchendo devagar, começo abaixo da sobrancelha ali para não errar, acho o ponto final do olho e vou preenchendo bem certinho. Se não tiver um corretivo mais claro e tiver uma base daquelas grossas mais clara, também pode ser, desde que fique mais claro para fazer essa base para receber a sombra. Então, vem aplicando todo no olho dela certinho. Vou espalhando bem esse corretivo, achei o ponto final ali. E com a esponjinha, eu vou assentar sem arrastar, porque tudo que eu arrastar ali com a esponja eu posso tirar. Então, eu só venho dando leves batidinhas, que eu só quero assentar esse corretivo para ele ficar bem lisinho, para a hora que eu precisar aplicar a sombra, não me dá trabalho. Fica aquela sombra bonita, bem esfumada, e nem aparece o que a gente colocou por baixo. Olha como faz diferença quando a gente assenta com a esponjinha. Tá ali o clarinho, mas bem assentado. Com uma sombra marrom, marronzinho cor de telha, bem clarinho, eu venho com o pincel de esfumar e venho esfumando o côncavo dela, né? Tudo que eu faço num olho, eu já vou pro outro, fazendo a mesma coisa para não se perder. É uma dica bem legal de fazer, para vocês não se perderem. E esfumo bem. Quanto mais eu esfumar esse côncavo da cliente, mais bonito fica. No canto externo, começo com um marronzinho um pouco mais quente e vou subindo pro côncavo para dar a liga das duas sombras. Então, eu aplico no final e subo pro côncavo para dar a liga. E esfumando bem, pode ver que já deu uma escurecidinha. Depois, volto com o corretivo mais claro e com o pincelzinho fininho e vou fazer o recorte. Vou fazer um cut crazy, bem grande. Aí, eu peço para a cliente abrir o olho para marcar até onde eu posso subir com o corretivo. Essa é uma dica bem legal, porque você vê até onde vai o olhinho dela, a hora que ela abre, e marca e vem aplicando o corretivo ali todinho. Aplica bem certinho, ó. Vem espalhando, espalhando com calma, porque a maquiagem é um trabalho que não pode ser feito nas pressas também, porque a gente precisa fazer como se fosse uma obra de arte. Também fui pro outro olho, pedi para que ela fizesse a mesma coisa, abrisse, achei o ponto lá e vim aplicando levemente no olho dela. Enquanto eu vou fazendo o olho, a pele vai secando com os produtos que eu passei hidratante, eu passei uma bruma fixadora, que é uma selagem, para segurar bem por causa do calor, né, dezembro. Voltei arrumando, ó, tá vendo? Se achar que tem que arrumar um pontinho ali, volta, dá uma arrumada, faça com tempo, com paciência, observe os dois olhos se estão iguais, né? Porque a cliente, ela precisa que confiar na gente, então a gente tem que passar o nosso melhor. Com a esponjinha, venho novamente apertando, só apertando, né? Não vem arrastando, só para assentar bem delicado, bem devagarzinho. E com o pincelzinho fino, eu vou voltar com aquele marrom um pouquinho mais quente para fazer esse recorte em cima. Na recorte, mentira, para marcar em cima. Que daí eu quero que marca, porque conforme eu passei de novo o corretivo, ele acabou tirando. Então, ali eu dou uma arrumadinha onde eu vim com a sombra além. Então, eu vou recortar ali de novo, só arrumar. A maquiagem é assim, gente. Percebeu que deu uma erradinha, percebeu que passou, volta e conserta que ainda dá tempo. Se deixar para arrumar depois que terminou tudo, aí não dá. Mas enquanto você tá fazendo, você ainda consegue ir consertando. Então, eu pedi para ela abrir o olho novamente, para mim poder ver, né? Onde eu tinha que consertar ali, que eu achei que eu tinha passado com a sombra marrom para baixo e não era isso que eu queria.
Agora, com uma sombra clara, um beijinho, eu vou selar em cima desse corretivo, tá vendo? Eu vou selando em cima do corretivo, somente em cima do corretivo. Porque se não selar, ele sai, não fica legal. Então, é uma sombra bem clarinha. E depois, com um pincelzinho de esfumar esse pequenininho, eu venho tirando a marcaçãozinha de cima, dando uma leve esfumadinha. Embaixo, eu vou aplicar um marronzinho no canto externo, com esse pincelzinho. Um marronzinho mais escuro, pra dar uma quebrada nessa ponta aí, mais clara. E já subo também pro côncavo, sempre subindo para fazer a liga da sombra de baixo com a sombra de cima. Continuo, vejo se ficou bom, se não ficou, quero mais escuro, volto. Se quer mais claro, deixa assim. Então, eu sempre vou prestando atenção. E tudo que eu faço num olho, eu faço no outro. Delineado. Sempre começo pelo canto externo do olho, porque eu acho o finalzinho do olho dela. E pelo final do olho dela, eu venho ajeitando esse delineado. Eu venho trazendo para o meio. Sempre fininho, porque se errar, se engrossar, a gente tem como consertar. Se começar grosso, já não tem, mas fino já. Então, ali eu continuo, ó, ajeitando, puxo esse delineado bem fininho, peço para ela virar para mim. Vou arrumando essa pontinha dela, continuo arrumando bem devagarzinho, olha. Agora eu vou fazer o finalzinho. Agora do meio para o começo dos olhos, ó. Bem rente a linha dos cílios, ó. Faça aquela linha bem fininha, rente a linha dos cílios dela. Bem certinha. Continuo, olha. Tá tão fininho que não dá dando nem pra ver no vídeo. Parece até que eu não tô passando ali do meio para o começo. Mas eu estou. Pedi pra ela abrir novamente, pra mim ver se os dois olhos estavam iguais. Vou consertar essa linha em cima, porque eu tenho a mania da perfeição. Então, eu gosto que fica tudo muito certinho, muito arrumadinho. Continuo, dei uma engrossadinha, ó. E com a sombra preta e um pincel fino, eu vou em cima desse delineado com a sombra preta, pra ficar um pretinho assim, pra tirar um pouco da marcação do delineado. Com o pincel de esfumar fininho, eu venho esfumando em cima, pra não levar muito pra cima. Eu peguei mais um pouquinho de preto com esse pincel, que eu queria mais escuro, apliquei e continuei esfumando. Só pra ficar esse escurinho aí no final. Se não gosta, pode deixar mais claro ou nem aplica. Mas eu achei que ficaria bonito assim. Eu vim com um brilhinho líquido. Esse é um brilho líquido, vim aplicando com pincel mesmo de esfumar. Claro, eu limpei ele no guardanapinho. E só vim aplicando bem devagarzinho esse brilhinho. Poderia ser o em pó, poderia, mas eu preferi usar esse líquido só para dar esse brilhinho. Ó, vim aplicando de novo. Aí, só no centro do olho, né? Aí, se você quer mais, você aplica mais. Se você quer menos, aplica menos. Mas com o pincel sempre aplicando devagarzinho em cima do olho dela, no meio. Olha como assim, já tá um olho lindo, mesmo sem fazer a pele, já dá pra perceber que é um olho maravilhoso, né? E continuei lá no outro olho, porque tudo que eu faço em um eu vou pro outro, igual eu falei pra vocês. Continuo ali no outro olhinho dela, volto de novo no olho e vou abaixo da sobrancelha também com esse brilhinho. Lá a mesma coisa do outro lado. Aí, peguei um pincelzinho e dei uma espalhada e voltei de novo com aquele pincel fino fazer essa marcaçãozinha em cima, porque eu achei que tinha saído. Agora, eu dou uma limpadinha, aonde caiu um pouquinho de sombra, um pouquinho de brilho, aonde... E voltei de novo com o brilho. Achei que o brilho não tava legal e eu continuei, mas ok. Vim com os cílios postiço, eu medi, tá? Não precisava cortar, daí já apliquei a colinha na base dos cílios e vim aplicando no olho dela. A cola tá molhada, dá pra perceber, e venho fazendo a aplicação dos cílios com a pinça, que eu acho mais fácil, ó. Venho conferindo se tá seguro mesmo. Por isso que é bom fazer o olho primeiro, porque os cílios ele sempre solta.
Então, se você faz ele primeiro, você ainda consegue ver se ele vai soltar, ó. Ali no canto eu percebi que ele iria soltar. Voltei com a cola novamente, a cola que eu uso é essa. Apliquei ali na rente aos cílios postiço e um pouquinho na pele para segurar bem. Que quando é assim tem que segurar bem. Com a pinça aplico novamente e seguro e espero até segurar bem esses cílios. Vamos para a pele? É claro, gente, depois que eu limpei a pele dela, eu voltei com alguns produtinhos onde eu tirei, tá? Do começo. Fiz o teste na pele dela da base, apliquei no próprio rosto, vi que a cor dava, tô usando uma base da Mary Kay, é a bege 5, nessa moça. Vi que a cor dava certinha e vim aplicando nela. Gostei dessa cor na pele dela, achei que bateu bem com a pele dela mesmo. E vim aplicando com pincel língua de gato. Essas bases, elas secam muito rápido. Continuo aplicando com pincel língua de gato. Eu começo sempre abaixo do olho ali dela e vou descendo para as bochechas. Voltei com a esponjinha, não fiz a testa porque eu vou dar uma selada nessa base. Vou assentar essa base, na verdade, com a esponjinha, antes que ela seca e depois eu não consigo assentar. E daí não fica legal, não fica bem espalhado, não fica sentadinho. Sempre prestar atenção nisso, que essas bases secam muito rápido. Às vezes não dá tempo de aplicar no rosto inteiro que ela já secou. Então, por isso que eu faço assim. Vou colocar um pouco de base agora na testa dela. E eu achei que tinha faltado ali a base um pouquinho na bochecha, nesse canto, e eu voltei, tá? E presta atenção para não pegar na sobrancelha dela. Bastante atenção. Vou só ajeitando a base com esse pincel língua de gato. E vou voltar com a esponjinha. A esponjinha é sempre a nossa amiga, sempre apertando sem arrastar. Só vamos assentar essa base sem tirar. Olha como essa cor de base deu super bem pra essa moça, como ficou bonito, né? Olha, bateu certinho com a pele dela. O corretivo que eu vou usar nela é um tomzinho um pouco mais claro que essa base. Por quê? Porque essa cliente, ela não tem olheira, só a base, ela já cobriu assim, a olheira dela, que ela não tem. Então, eu vou só fazer os pontos de iluminação com o corretivo um pouco mais claro, não muito claro, porque senão a pessoa fica parecendo um fantasma. Então, ali embaixo do olho eu coloquei, já faço ali no centro do nariz para afinar. E também sempre no canto interno do olho, abaixo, e nesse final também do olho, espalho bem com esse pincel, ó, venho puxando, e vou aplicando. E na testa para fazer o ponto de iluminação. Esses são os pontos de iluminação. Com a esponjinha novamente, vou assentar todo esse corretivo, vou assentar bem. A esponjinha é bom que ela tem os dois lados, né? O lado maior e esse lado pequenininho. Que o lado fininho é ótimo para o canto externo dos olhos, ó, ele pega bem. E aí eu venho sempre ajeitando. E também gosto de usar essas esponjinhas, elas são como se fosse de tecido. E elas ajudam a sentar bem, ó. E também com essa própria esponjinha de coraçãozinho de tecido, vou aplicar o pó translúcido para já selar abaixo da área dos olhos dela. Sempre selo, ó. Terminei, já vou selando. Ponho sem espalhar muito no nariz. Aonde eu coloquei o corretivo, eu vou com o pó translúcido, ó. Ali embaixo também. Mas pode observar que eu não tô pegando no rosto todo. Aonde eu vou fazer o contorno, eu não passo. Porque onde a pele tá molhada, o contorno segura mais. Então, venho com o pincel de contorno, uma sombra marrom mais escura. No osso do rosto dela, que é da orelha até rente o nariz dela, aplico a sombra marrom para fazer o contorno. Contorno também em volta do nariz. A testa dela não precisa, porque ela tem uma testa pequena. Se tivesse um pouco mais grande, também contornaria ali em cima da testa. Olha o contorno. Depois eu venho com o pó compacto, depois do contorno. E vou espalhar o pó translúcido com o pincel de pó, mas com o compacto eu vou espalhando, ó. E vou espalhando, deixei o contorno ali,
Por que que eu faço assim? Para o contorno não ficar muito marcado. Quando você espalha o pó compacto, não fica muito marcado. Depois, com o blush, pedi para ela dar um sorriso para achar a bochechinha dela. O blush já rente ao contorno, ó, sempre ligando. A maquiagem, ela sempre tem que ligar uma coisa com a outra. O contorno vai ligar com o blush, então estamos aplicando o blush rente a esse contorno, em cima, ó. E aí ela continua sorrindo pra mim ver certinho a bochechinha dela. Então, é da bochecha subindo pra cima. Por quê? Pra mim poder levantar o rosto da cliente, eu preciso levantar o rosto dela e não jogar pra baixo, né? Com o pincelzinho de pó, eu dei uma espalhada para tirar as marcações. E com o pincelzinho de sombra, eu vou aplicar o iluminador. O iluminador é na pontinha do nariz, no cupido da boca. E rente ao blush também, para fazer a iluminação do rosto dela. Com o iluminador, no caso, agora, né? Dessas partes. Abaixo do olho, eu vou aplicar uma sombra marrom. Aquela sombrinha marrom mais escurinha que eu usei pra fazer em cima. E com o rímel eu vou juntar os cílios dela ao verdadeiro com os cílios postiços. E também já aplico nos cílios inferiores dela. Sempre com o pincelzinho virado pra baixo, ó, pra não borrar tudo. Aí pegando fiozinho por fiozinho, delicadamente, pra gente não borrar. Ainda mais agora que tá na reta final, né? Da maquiagem, borrar tudo não fica legal, né? Vai ter que tirar tudo e refazer aí de novo. Então, continuo ali, fazendo esse trabalho devagar com o rímel. E na boca, eu vou contornar a boca dela com um lápis. Esse lápis é um lápis de olho marrom. Eu vou contornar os lábios dela. Por quê? Porque eu vou usar esse lápis tanto na boca, como vocês vão ver que eu tô contornando o lábio dela. Só faço um leve contorno com o lápis de olho, tá, gente? Isso é um lápis de aplicar no olho. Ó, eu vou contornar a boca dela com lápis de olho. Depois que eu contorno a boca dela com esse lápis de olho, eu também vou usar esse lápis de olho na raiz da linha d'água dela, do olho. Também aplico dentro do olho um lápis marrom. Não vou aplicar lápis preto no olho da cliente. Mas se você acha que a cliente gosta e você prefere, aplique. Vim com um batom ali, um batom, eu não vou aplicar muito batom, esse batom é um nude, né, um marrom nude. Vim aplicando na boca dela. Não vou aplicar em tudo, eu aplico um pouco e peço pra ela espalhar, porque eu não quero que fique muito forte, tá? Ó, continuo só ajeitando onde às vezes faltou um pouquinho de batom, pra ficar mais delicada a boca, porque como é um olho bastante, que chama bastante atenção, então a boca... Eu dei uma maneirada ali na boca dela, mas se a cliente gosta de uma boca mais escura, podemos até fazer. E, gente, olha esse resultado, que coisa mais linda, gostaram?